News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Boa tarde, boa noite e boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou João Alcim e eu joguei a minha primeira partida de Snorlax Block. Eu sou Alan Cruz, vulgo Cato Play, e eu finalmente zerei Firehead, cara. Porra, tava devendo essa. Salve, salve, eu sou Wesley e falando em Snorlax, o deck tá bem gostosinho de jogar. Para com essas ideias, para de influenciar os outros aí, pelo amor de Deus. Nunca, jamais. Não, eu recebi um certo coach aí do Wesley jogando com o baralho, mas foi bem maneiro, tá? Eu achei bastante interessante. O Wesley é o Pablo Marçal do TCG? Não, ele só deu coach de Snorlax, que isso. E, pessoal, como vocês puderam perceber, hoje não temos a participação do nosso querido GH, mas em breve ele estará conosco. E esse episódio do Dragon News é um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ter 5% de desconto. Na hora de fechar o seu pedido, você ainda tem a opção de pagar em 6 vezes sem juros ou pagar via Pix para ganhar 5% de desconto adicional. Então não esquece, www.geekshopoficial.com.br e o cupom tá aqui na descrição. É isso aí e vamos para o episódio da semana. A primeira notícia que a gente tem hoje, muito interessante, é que todas as 64 cartas da coleção japonesa Night Wanderer foram reveladas. Tá? Essa coleção vai ser lançada nessa sexta-feira, dia 7. Datando aí um pouquinho o podcast, a gente tá gravando na quarta-feira, dia 5. A coleção lança no Japão no dia 7. E ela, muito provavelmente, quase na sua totalidade, vai integrar a nossa Fábulas Nebulosas em agosto, dia 2 de agosto. Dentre essas 64 cartas que foram reveladas, tem muita coisa que a gente já comentou aqui no podcast, muita coisa que a gente já foi aparecendo, a gente já foi discutindo, mas sobraram algumas coisinhas interessantes para a gente poder falar. Então, vamos a elas. A primeira é a Galvantula. Galvantula é um Pokémon de grama com 100 de HP, estágio 1, evoluindo do Joltik. Ela tem a habilidade Compound Eyes. Se o Pokémon ativo do seu oponente possui quaisquer habilidades, ataques deste Pokémon, que esse Pokémon use, causam 50 de dano a mais ao Pokémon ativo do seu oponente. Por uma energia de grama e uma incolor, Shocking Web 50 de dano. Se este Pokémon possui uma energia elétrica ligada a ele, este ataque causa 80 pontos de dano adicionais. É fraco ao tipo fogo e tem custo para recuar 1. E aí, eu quero saber de vocês. Isso aqui, para dar um socão crítico para 330, hein? Então, bem interessante, né? Porque ele já bem interessante que eles estão colocando agora um texto mais claro, né? Referente a isso, né? Os ataques que este Pokémon usar, né? Causam 50 de pontos de dano a mais, né? Agora eu peguei a ideia do socão crítico. Eu não tinha entendido, não. Socão crítico pra esse dano 350, né? Caraca, maluco. Eu tava pensando nele só basicão ali mesmo, batendo 180. Vai dar 330. Né? 330, é verdade. É 380. Só basicão, pô, 180 ali com o ataque dele, Shockwave, 50, aí, pô, 50 pichou habilidade, mais 80 de dano ali com a energia que você pode usar a luminosa, pra poder pagar esse custo aí, dependendo do deck que você estiver jogando ali, entendeu? Que 180 de dano num Charizard é estrago, aí você me vem com socão crítico, rapaz, diferente. Outra coisa interessante dessa linha é que esse Joltik é a primeira vez que sai um Joltik de planta, né? Então ele pode viabilizar no GLC aquele Galvantula Dual Type que a gente tinha lá de Steam Siege.
Fora que o kit de caça-inseto também vai funcionar muito bem com ele, já que ele veio de grama e não elétrico, né? Não, eu só queria levantar o ponto de que, pra quem não gosta do GLC, o Wesley entende bastante dele, né? A gente É, tem que pra ver, saber entender pra poder criticar, né? Tá certo. Não, mas tem uma outra coisa que esse Galvantula lá me chama a atenção, é que esse ataque dele é bastante interessante, a questão da energia elétrica ligada a ele. Não é muito difícil, acredito eu, especialmente com outras cartas que vão sair. Mas eu paro pra pensar que com a energia elétrica ligada, ele tá matando os Zard. É exatamente o que eu falei. 50, mais 50 Mais da habilidade, 80, mais a 50, luminosa, dependendo do deck que você estiver jogando ali, com a luminosa já paga a elétrica, tá batendo 180. Exatamente, 180 no Zard é um hit. Exatamente. Eu gostei desse bichinho aí, eu não sei o quanto ele vai ser forte assim pra causar um problema, mas eu achei ele maneiro. Eu acho um bichinho simpático. Tem que voltar a Counter Energy, aí ele acabava. Olha, Counter Energy. A gente já tem o Counter Catcher, né? Por que não? O nome daquele Por que Pokémon não? de grama que é grama lutador? Galum? Não entendi. O áudio veio meio ruim pra mim aqui, eu não entendi. Qual o nome? Galum? O Brelon, né? Que é um que luta. É isso aí, é porque esse Pokémon é uma boa ideia pro Belato que joga na liga aqui montar um deck só disso. Porque ele jogou na nossa liga essa semana, na terça-feira, um deck de Breloom. Aquele Breloom que com uma energia só, eu acho que ele bate 50 de dano e mais nada. Puro, total e nada. Completamente zero. Aquele deck que não faz nada. Ele montou, que jogar e jogou, se divertiu, foi legal. O principal do jogo é isso, né? Se divertir. Se você não se diverte, tá errado. Exatamente, cara. Seguindo aqui, a gente tem um Pokémon elétrico que, olha, esse eu acho que demorou um pouco até para ser revelado, porque desde o começo em que foi apresentada a ideia dessa coleção, vem falando que vai ter X Pokémon Terastal, entre eles Revavrum X. Aí passou um pouco, a gente descobriu que era um Revavrum X com Terastal elétrico e ficou nisso, né? E bom, tá aqui. O Revavrum X, ele é elétrico, tem 280 de HP, estágio 1. Obviamente tem aquela trait Terastal lá de que ele não vai levar dano no banco. E por uma energia de metal, Accelerating Flash, 20 de dano. Se este Pokémon se moveu do banco para o posto de ativo neste turno, este ataque causa 120 pontos de dano adicionais. Por 3 energias de metal, Speed Break, 250 de dano, descarte este Pokémon e todas as cartas ligadas a ele. Ele é fraco ao tipo lutador, custo para recuar 1. E Cato, isso aqui me dá muito feeling de Golisopod GX, hein? Cara, não só de Golisopod GX, né? Porque a gente teve o Urshifu fazendo algo parecido, saindo do banco para ativo e aumentando o dano de ataque também. E a gente tem... O que a gente tem de fraqueza elétrica? Só Palkia, né? Palkia tem potencial, né? Tem Lugia também, é verdade. Lugia tá bem forte. Mata a Lugia. E se você pensar, talvez em jogar, já que é estágio 1, jogar com o Meltang, você tem uma aceleração de energia por esse segundo ataque e fazer alguma coisa. Principalmente tendo o cinturão, que eu não sei se seria o cinturão máximo um bom esse spec para montar um deck nele, mas poderia ser uma das opções para você usar esse ataque numa situação de fechar ali 300 de dano num Pokémon de 280, ou usar junto com o Kiran, né? Pra aumentar 30, que aí você fecha 330, tá dando nocaute no Charizard. Assim, tem potencial. A gente tem que ver a estrutura pra montar. Jogaria com o Meltan. Inicialmente, assim, pensando no vácuo, o Meltan com isso daqui jogaria bem interessante. E outra coisa que eu achei bem legal, que eu testei no meme, o deck do Palafin X, eles estavam usando o Abra de habilidade, que quando ele tá ativo, volta pro deck. Uma boa forma de recuo, de você ligar a Jet Hélice, jogar a Abra pra ativo, usar a habilidade, e aí você joga o Revavrum pra frente e aumenta esse ataque ali com uma energia. Tem algumas formas de a gente pensar algumas estratégias diferentes. E essa do Abra eu achei bem interessante. Qual virou o Dragon News, né? Porque eu cantei essa bola aqui no programa. Pensando nesse... Eu não lembrava. Nesse segundo ataque aí, eu acho que o Survival Brace seria interessante, né? Porque você sobrevive a um hit, e aí no outro turno você só descarta o Pokémon e não dá prêmio pro oponente. Eu tinha pensado nisso também. A minha ideia foi, você pode montar o Revavrum no banco, subir dano 140, ou usando algum outro multiplicador de dano, sei lá, e você toma uma porrada, porque 280 é um dano que não é simples de atingir. Óbvio, né? A gente sabe que tem os baralhos aí que atingem, né? A Giratina, tem o
bem ou mal, o Regidrago, o Regibolt. Tem aí os baralhos que atingem. Mas, por exemplo, um Charizard no começo do jogo, um Charizard depois que você pegou 1 ou 2 prêmios, ele não chega facilmente nesse dano. Então você conseguiria promover essa negativa de dano, negativa de dano não, negativa de prêmio ao seu oponente, né? Subir batendo 140, afofei um bicho, você vai bater em mim e eu vou bater 250 pegando um nocaute, muito provavelmente, e vou tirar esse bicho que você afofou, te forçando a bater 2 vezes em outro. Óbvio, isso tem que ser combinado muito com uma estratégia de recuperação de Pokémon no descarte, de aceleração de energia, porque não é fácil botar 3 energias de metal. Acredito que até por isso que não tem nenhum tipo de energia incolor ou nada aqui na carta. Mas com o Metang no formato, eu acho que isso aqui é bem possível. Acho uma carta muito interessante. Eu tinha entendido errado esse efeito, desculpa te cortar, Wesley, porque quando você falou de usar o Survival Embrace, é Survival Embrace, né? Isso. Quando eu vi descarte, minha mente automaticamente foi descarte todas as energias desse Pokémon. E não descarte esse Pokémon em todas as cartas ligadas a ele. Porque, faz uma diferença. Porque com o Survival Embrace, realmente, ele vai ficar vivo se tomar um hit. E aí você só vai bater os 250 e descartar ele. Você não vai perder esse prêmio. E pode colocar um Pokémon de um prêmio ativo, talvez uma Fluttermane pra atrapalhar o cara. Não sei até onde a gente pode viajar nessa lista. Mas, cara, são possibilidades, são ideias. Exatamente isso. A gente tem vários Pokémon Wall, né? Que tem potencial de atrapalhar o oponente, próprio Fluttermane, Mimikyu, o próprio Iron Thorn Zex, né? O F, que é uma galera aí que pode atrapalhar dano de ativo, né? Então, sim, eu acho ele um pouco complicado de fazer, mas se conseguir encaixar, quem sabe, né? E o Iron Thorn tem a vantagem de, parar todas as habilidades, ele bate com um elétrico e 2 incolores. Então não é tão difícil de você, talvez, atacar com o Iron Thorn e energizar um outro no banco. Sim. É interessante, cara. Dá pra fazer uma graça com isso daí. Eu acho assim que a energização do Metang, por exemplo, a gente vê ela sendo muito eficiente no deck do Dialga, porque tem 15 energias no baralho, né? 1/4 do baralho é energia. Eu não sei até que ponto a gente consegue fazer consistentemente essa sequência de Revavrum com menos energias para você ter mais recursos para conseguir fazer, sabe? Essa sequência que você precisa. Esse trabalho eu vou deixar aí pros deck builders, a ideia eu já dei. Mas, sei lá, eu gosto do baralho aqui, hein? Espero que seja um deckzinho maneiro. Eu gosto também, acho que vai dar um bom deck. Uma outra carta que foi revelada aqui, e essa eu vou dizer por que eu separei, é o Furfrou, incolor, tem 100 de HP, básico. Por uma energia incolor, Energy Assist, 30 de dano, liga uma energia básica da sua pilha de descartes a um dos seus Pokémon no banco. Ele é fraco ao tipo lutador e tem custo para recuar 1. Eu separei esse Pokémon aqui porque eu achei ele muito interessante, porque ele traz de volta uma mecânica que basicamente sempre existiu no TCG, mas que geralmente a gente vê ela ligada a um tipo específico, né? Me lembra muito o Yveltal que a gente teve ali, acho que na XY, que ele batia 30 e puxava energia Dark pro banco, e outros Pokémon que fizeram coisas semelhantes. Só que dessa vez é uma ligação de energia genérica. Óbvio que a gente tá num formato muito acelerado, e talvez você bater 30 no seu primeiro turno para ligar uma energia na pilha de descartes num Pokémon no banco não seja o ideal daquilo que você prefere de ter um. Mas eu achei muito interessante como aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né? Olha, é interessante o suficiente para ficar de olho nessa carta? Não vai me doer pegar umas 2, 3 cópias dela, que vai custar centavos, só para eventualmente, a gente não sabe como é que vai ser depois que vier a rotação, que isso aqui pode ser útil, sabe? A princípio o TM de energização ainda é melhor, né? Mas assim, igual você falou, pegar pra ter ali a primeira vista não machuca, não. Com certeza não. E sem falar que isso por um GLC pode ser útil num baralho de incolor. Eu não entendo de GLC, então não sei se tem outro acelerador de energia que seja mais eficiente, mas pode ser. E eu não lembro se essa coleção ela é um set especial ou não, porque se não for, tem pré-release. Isso aqui no pré-release brinca. No pré-release é interessante, realmente pode fazer diferença. A questão é que, ela vai vir em uma coleção que não vai ter pré-release, né? É set especial, né? Não tem pré-release. Pré-release não vai ter. Entre os treinadores dessa Night Wanderer, a gente tem uma ferramenta nova que saiu aqui, muito interessante, que é o Power Hourglass.
A ferramenta diz o seguinte: ao final do seu turno, se o Pokémon ao qual esta carta está ligada está no posto de ativo, você pode ligar uma energia básica da sua pilha de descartes a este Pokémon. E aí, cara, uma ferramenta recuperando energia, Pokémon ativo, Raging Bolt descarta energia, Chien-Pao descarta energia. Não sei, hein? Sou o turno, ele pega a energia do descarte e liga ele? É isso? Exato. Uma energia básica volta da pilha de descartes pro Pokémon ativo. Rapaz, Se ele tiver pro Power Hourglass. isso aqui pro T1 que você vai startar e colocar uma energia a mais ali, é interessante pra caramba isso aqui. Eu acho que tem potencial isso aí pra você ter uma aceleração. E tem que estar ativo, né? Porque senão poderia, talvez, pra proteger algum Pokémon no banco, pra colocar alguma energia a mais. Mas é interessante, cara. Tipo assim, se você perdeu na moeda e você tá jogando de... Se bem que não precisa tanto o Raging Bolt, né? A contagem dele é bem certinha. Mas num deck que precisa de energia em campo e você começar seria mais interessante. E aí você não vai ser o primeiro, ou o cara deixa você começar. Enfim, eu acho que é interessante você ter uma carta dessa daí, porque você vai colocar uma carta a mais em jogo. O problema é se for um Pokémon que tem HP baixo, né? Ser nocauteado não é interessante. Mas é interessante a ideia. Isso aí pra Raging Bolt, principalmente, é muito forte, porque geralmente você quer ir segundo pra começar batendo já, mas se ocorre de você ir primeiro e você consegue achar essa carta, é uma energia a mais que você tá em campo e você já corrige um pouco ali um turno que você seria meio que obrigado a usar uma assada, você pode dar um boss pra puxar um alvo ou algum outro apoiador ali porque você já tem energia suficiente pra pegar qualquer nocaute. Eu achei muito forte essa carta. Era isso que eu ia começar a falar, mas me embolei e não consegui chegar na linha de raciocínio. Ainda bem que tem o Wesley no podcast pra corrigir a gente. Pois é, mas acontece. Uma outra carta é um outro estádio que apareceu. Eu gostei bastante da arte dele, ficou bem maneiro. Que é a Nighttime Academy. Diz o seguinte: uma vez durante o turno de cada jogador, aquele jogador pode colocar uma carta da sua mão no topo do seu deck. Não sei ainda o uso que pode ter nesse momento. Se não me engano, tem alguma carta que troca o topo do deck pelo prêmio ainda, não tem? Antigamente tinha, eu não lembro agora. O Artfone? Artfone, né? Mas assim, essa carta pode ter alguma viabilidade pra você fugir de um Iono, por exemplo, você protege alguma coisa igual acontecia aquele formato de... Então, tem um amigo que a gente meio que virou um meme nessa última coleção de forças temporais, se eu não me engano, que tem a carta do... aquela lesma de fogo, como é que é o nome? Magcargo. Que a gente meio que dá... que ele comprou uns produtos e tirou vários Magcargo. E a gente começou a zoar ele. De todo produto que a gente tirava Magcargo, a gente entregava o Magcargo pra ele. Virou zoeira. E aí saiu o Magcargo X. Que se você descarta 2 cartas do topo, uma do seu topo e uma do topo do oponente, se for uma energia, ele aumenta o dano. Isso daí ajuda nesse tipo de estratégia, onde você precisa descartar o topo do deck ou mexer com o topo do deck. É uma carta que, sim, a princípio esse meme, isso aí é brincadeira, porque tem potencial, mas eu acho muito difícil funcionar. Eu acho que ele bate com 3 energias de fogo, alguma coisa do tipo. Mas a ideia de você trocar o topo do deck nesse tipo de estratégia é interessante, pode funcionar. Nesse sentido, tem o Kyurem VMAX também, né? Tem o Kyurem VMAX, é verdade. Verdade, tem o Kyurem VMAX. Apesar de que o VMAX num meta de Raging Bolt, eu acho que não funciona não, né, Alcin? Olha, ainda é muita vida, né? Ainda é muita energia que o Raging Bolt precisa descartar pra poder atingir o dano necessário pra levar um Kyurem. Óbvio, né? Melhor você pegar 3 prêmios num hit só e trocar com ele pegando só 2, mas... sei lá. Mas o Kyurem eu acho que é 330, pô. Eu acho que não é mais do que isso, não. Por aí, 330, 340, né? O Raging Bolt chega fácil, pô. Descarta 5, 350. Não tem verdade, 5 pra chegar nisso, cara. Com o Ogerpon dá. Esquece, não vamos jogar não, gente. Vai não. Cancela. Não vai. Esquece, cancela isso aí. Seguindo aqui, a gente tava falando... Desculpa te cortar, antes da gente seguir, na própria notícia tem umas artes secretas aqui. Uma coisa que eu notei, e aí eu vou já fazer uma leve crítica aqui, não as artes, porque as artes estão... Porra, essa arte aqui do Zorua e do Fracture aqui tá esculacho, do Piware também tá maluco. Mas tem muitas artes que estão escuras. O do Zorua é meio escura, da linha evolutiva do Dusknoir é escura, do Houndoom é escuro.
E a galera, muita gente já pegou esse problema de carta escura nessa coleção Escarlate Violeta. Eu não sei da onde que surgiu, não sei se é questão de umidade, sei lá, mas as cartas estão escurecendo e estão perdendo foil, perdendo brilho, e vir artes escuras assim me preocupa disso acontecer, entendeu? Porque, pô, essa arte do Zoru aqui é sacanagem, mano, é de coisa bonita. Night Wanderer, né? Tem que ser tudo da noite mesmo, o negócio. Se é Night Wanderer tem que ser escuro. Puta, mas me preocupa deles perderem esse brilho, sabe? Pô, é horrível. Eu ouvi falar de gente tendo esse tipo de problema também. Não sei exatamente te dizer os motivos deles estarem existindo, de estarem acontecendo esse tipo de questão com essas cartas perdendo brilho, escurecendo. Eu vi algumas que me chamaram bastante atenção, ficaram bem escuras. Eu, felizmente, até agora não tive problema com nenhuma delas. Eu não sei se é aqui porque Campo Grande é muito seco ou se é a temperatura, que aqui é muito quente. O que eu mais vejo assim, é a carta ficando torta, sabe? Agora, escurecendo, não aconteceu com nenhum. Eu até fiz um teste, eu peguei uma Look Card, uma reverse, deixei aqui em cima da mesa uns dias e, tipo, não mudou nada. Cara, eu tenho várias, isso eu falo por experiência própria, tá? Tenho não, então. várias. Eu já vi várias assim. Eu só não consegui entender o procedimento que tá acontecendo. Eu também não consigo. Eu tô achando porque não tem um padrão. Umidade. Eu tô achando que pode ser umidade, porque onde eu moro a umidade é alta por conta da praia, pô. Eu moro perto da praia, tem maresia, tem um monte de coisa. Então pode ter algum tipo de influência quanto a isso. Não sei de outros lugares. Eu tenho um Charmander da ETB que escureceu, tô chateado, porque a carta é muito bonita. E tem produto, você abre e do booster já tá saindo ela sem cor, sem brilho. E é isso que a gente não consegue entender de onde que vem esse problema. Espero que eles consigam identificar isso e corrigir, né? Porque, pô, umas cartas bonitas dessa, que já é escura, perder mais o brilho fica muito feio, pô, principalmente pra quem coleciona, né? Sim, complicado demais. Eu sinceramente não consigo imaginar. O meu chute é a questão da umidade mesmo, porque aqui na cidade eu não vi esse problema ainda. E como eu disse, aqui é meio seco, mas sei lá. Seguindo aqui, a gente vinha falando da possibilidade de ter o lançamento do tipo Terastal Estelar, e a gente ficou naquela, como é que vai ser, como é que não vai ser, como é que vai vir, e os chutes, e se você que tá ouvindo aí o Dragon News participa dos grupos de WhatsApp que falam de Pokémon TCG, em algum momento esse ano você deve ter visto passar pelo seu grupo uma série de cartas Terastal que supostamente seriam o tipo estelar. E bem, como é que eu posso dizer? Pelo menos uma delas é real. O tipo Terastal no Pokémon TCG, ele vai vir parecido mesmo com os antigos Crystal, né, que saiu na E-Series lá no começo, final dos anos 90, começo dos anos 2000 ali, aquela época ali, que tem o Charizard Crystal, tem Lugia Crystal. Essas cartas, elas tinham um Pokéball, que seria o equivalente às nossas habilidades hoje em dia, comum a todas elas, mas isso não vai existir necessariamente nos Pokémon Terastal Estelar. Né? O que vai acontecer é que eles têm a parte de arte, né? O artwork da carta é mais ou menos similar, tem uma temática meio arco-íris desenhada nas cartas, e eles possuem ataques interessantes que custam múltiplos tipos de energia. Mais ou menos como foi com os Pokémon Amazing, né? Se você for parar para pensar, que usava uma combinação diferente de tipos de energia. Eu acho que acaba sendo mais semelhante aos Amazing mesmo, né? Porque se a gente for levar pelo menos em consideração aquelas que a gente acabou vendo nos grupos que você mencionou, né? Cada uma tinha seu próprio tipo, né? Não é igual as Crystal, que era tudo incolor, né? Eu acredito que essa parte tenha vindo em razão deles não possuírem esse Pokéball comum. Pra quem não conhece essas cartas, né, o Pokéball era Crystal Type, né? Geralmente as cartas elas vinham com ataques que custavam até 3 tipos de energia diferentes. E a habilidade dizia que, por exemplo, quando você ligava uma energia básica de um daqueles 3 tipos que a carta exigia da sua mão naquele Pokémon, o tipo daquele Pokémon se tornava daquela energia básica que você ligou, né? Então vamos supor, você vai lá e ligava uma energia, o Charizard Crystal, ele era incolor, mas quando você ligava uma energia de fogo nele, ele se tornava durante aquele turno de fogo. Se você ligasse uma energia elétrica, durante aquele turno ele era elétrico. O que é bastante interessante se você for parar pra
pra pensar. Isso não existe nesse tipo Terastal Estelar, mas os requisitos de tipos diferentes de energia estão aí. Junto com essa questão das cartas Teratype Estelar, foram reveladas algumas cartinhas já, e a gente pode dar uma conversada sobre elas. Lembrando, essas cartas não vão fazer parte da nossa Fábulas Nebulosas, tá? Elas devem sair posteriormente. A primeira delas, a gente tem um Root aqui para evoluir. Para o Noctowl, um Pokémon incolor com 100 de HP, estágio 1. E ele tem a habilidade Dual Hunt. Quando você joga este Pokémon da sua mão para evoluir um dos seus Pokémon durante o seu turno, se você possuir qualquer Pokémon Terastal em jogo, você pode procurar no seu baralho por até 2 cartas de treinador, revelá-las e colocá-las em sua mão. Então, embaralhe o seu deck. Por 2 energias incolores, Speed Wing 60 de dano. Ele é fraco ao tipo elétrico, resistente ao tipo lutador e tem custo para recuar 1. E, Cato, eu quero um ensaio de por que esta carta nunca será Drizzly de Espada e Escudo. Nunca será o quê? Pra mim é muito melhor, inclusive. Não, o Drizzly de Espada e Escudo. Tá, o Drizzle, ok, entendo que ela nunca será, porque tem a condição de ter um Pokémon Terra em campo e o Drizzle não tinha condição nenhuma, era só evoluir. E aí, beleza, você buscava lá o item que você queria. Só que aqui a gente tá num meta onde a gente tem muito Terastal em jogo. E tem o Terastal que a gente vai falar ainda, eu acho que o Alcin não puxou ainda, mas a gente vai falar que é do Terápagos, que ele é um Pokémon Terastal. E basicamente as cartas que foram reveladas parece que é pra você montar um deck de Terápagos. Depois que a gente lê todas elas, né, que o Alcin lê todas elas, vocês vão perceber que elas têm alguma sinergia entre elas ali que funciona muito bem. Então se a gente pegar, a gente já vai chegar no Terápagos, tá? Mas vamos usar só o Terápagos como, né, a base desse deck para ter um Pokémon Terra em campo. Cara, você vai buscar um treinador. Então treinador pode ser apoiador, pode ser item, pode ser ferramenta, estádio. Então assim, você vai buscar um treinador. Então você pega um treinador, 2 treinadores, coloca na mão, você já pega um estágio, pega uma outra carta de item que vai ajudar a montar o setup, talvez uma bola de ninho, você buscar o Rotom, que a gente vai falar já. Então assim, você tem um monte de coisas que você pode fazer para esse jogo. E pode casar com outros Terra também, né? Tem o próprio Ogerpon, que é Terra, pode jogar junto. Porque, pô, você evoluir e buscar 2 cartas de treinador do deck, isso aqui é muito forte, cara. No caso do Drizzly, era uma carta só, né? Porque quem buscava 2 era o Inteleon, né? Não era o Drizzle. Isso. Então, assim, buscava 2. O Drizzle, estágio 1, buscava um só, mas não tinha a condição de ter o Terra em campo, de ter um Pokémon específico em campo. E você precisava evoluir para um estágio 2 para pegar 2 treinadores. Aqui é um estágio 1, e não é difícil ter um Terra em jogo. Então, assim, eu acho que isso aqui pode ser um divisor de águas no formato. Eu achei muito forte. O Root entra com Poffin. O Noctowl você consegue buscar com o Rotom, que a gente vai falar. Assim, é muito bom, cara. Buscar dois treinadores, a gente vai buscar esse spec, pode buscar o estádio aí, se for pensar no Terápagos, né? Achei muito forte. Eu gostei bastante. É óbvio que o Drizzly tinha talvez essa limitação para 1, porque o Inteleon pegava 2, e porque, pô, seria muito quebrado, né? Já era uma carta muito forte, mas eu achei muito maneiro esse Noctowl. A arte dele tá sensacional. Ele deve vir foil pra gente, porque ele é raro. No Japão. Tem que vir foil, né? Por essa iluminação que tem na carta, tem que vir foil. Nossa, vai vir perfeito. Sabe o que ia casar melhor com essa carta, com essa iluminação que ela tem? O foil de Sol e Lua. Não o foil de Escarlate e Violeta ou de Espada e Escudo, entendeu? Falou tudo. Aquele foil de Sol e Lua casaria perfeitamente com essa carta aqui. Eu achava muito bonito. Mas assim, achei uma carta muito forte, muito interessante. E que pode, obviamente, jogar em basicamente qualquer baralho que consiga espaço para enfiar o Noctowl. Se você parar pra pensar que a gente tem Dragapult, que é um Pokémon Terastal. A gente tem o Ogerpon, que é um Pokémon Terastal. Especialmente esses Pokémon básicos que são Terastal, eu acho que tem o potencial de usar bastante essa carta, especialmente por conta dessa que eu vou ler agora. E peço a licença a vocês para poder já ler a carta, para vocês verem como o combo do Noctowl é muito interessante, que é o Fan Rotom, um Rotom de ventilador. Ele é um Pokémon básico, incolor, com 70 de HP, e ele tem a habilidade Fan Call. Uma vez durante o seu turno, você pode procurar
3 Pokémon incolores com 100 de HP ou menos, revelá-los e colocá-los na sua mão. Então embaralhe o seu deck. Você não pode usar mais de uma habilidade Funcal durante o seu turno. Por uma energia incolor, Assault Landing 70 de dano. Se não houver um estádio em jogo, este ataque falha. Ele é fraco ao tipo elétrico, resistente ao tipo lutador e tem custo para recuar 1. Curiosamente, o Noctowl tem o quê? 100 de HP. E a habilidade não é quando você joga da mão, é uma vez por turno. Todo turno você pode procurar 3 Pokémon com 100 de HP e colocar na sua mão. Aliás, desculpe, do seu primeiro turno, né? Essa parte foi erro. Como é que é? É só no primeiro turno. Até foi bom o Wesley ter falado isso, porque você pode puxar ele pelo Poffin e terminar o teu setup, por exemplo, e já preparar o Noctowl pro turno. Imagina, você dá Poffin pra pegar o Fanroton e um outro bicho. O Fanroton te traz 2 Root-Root e um Noctowl, por exemplo. Era exatamente o que eu ia falar. Sabe, é um setup bastante interessante. E achei bem útil o Wesley falar isso aí, porque a gente tava falando sobre essa carta no grupo aqui do local, e ele fez um comentário, que eu não sei se ele vai repetir aqui, eu não quero dar spoiler, mas eu quase aposto que essa carta vai vir errada no live e essa habilidade vai funcionar fora do primeiro turno. Pô, mas isso aí é óbvio, né, cara? Tudo fora que chega no live chega bugado, pô. Qual outra carta que veio com esse tipo de texto que só funcionava no primeiro turno e veio errado? No físico? Quacabele. Escalcabele. É o meu medo disso aqui vir errado. Vai ser uma dor de cabeça. Sempre dor de cabeça, cara. Sempre uma dor de cabeça. E fora que, tipo assim, todas as cartas dessa notícia tem uma sinergia. Porque o próximo Buffalan que você vai falar, você pode puxar ele no T1 com isso daí e botar em campo, já fazer uma graça. Uma outra coisa legal do Rotom é que ele consegue bater 70 ali no T1, né? Que muitos dos básicos hoje em dia, desses decks de setup, né? Tem 70 de vida, você já consegue levar alguma coisinha a depender, né? Já bota um estádio em campo, né? Um estádio pra poder travar o oponente, talvez, ou atrapalhar, sei lá, ou ajudar no setup, mas 70 é um dano consideravelmente interessante. Sim, por uma energia só precisando ter um estádio. Pô, nada que, sei lá, um Arthas não resolva ali no early game, sabe? Às vezes teu oponente baixou um Arthas pra fazer o setup dele e você já resolve com esse Fanroton aqui. O Buffalan, que o Cato falou, traz uma mecânica que eu não me recordo de ter visto antes. Posso estar errado, mas eu li a carta e falei, interessante isso aqui. Não desta maneira, tá? Já vi outras cartas fazerem coisas parecidas, mas não dessa maneira, que é a seguinte. O Buffalan também incolor, também com 100 de HP básico, e ele tem a habilidade Curly Wall. Se você possuir outro Buffalan em jogo, os seus Pokémon incolor básicos recebem 60 pontos de dano a menos dos ataques do seu oponente, dos Pokémon do seu oponente, depois de aplicar fraqueza e resistência. Você também não pode aplicar mais de uma Curly Wall, uma habilidade Curly Wall por vez. Por 3 energias incolores, Boundless Power, 130 de dano, este Pokémon não pode atacar durante o seu próximo turno. Ele é fraco ao tipo lutador e tem custo para recuar 2. O problema é que você tem que ter 2 Buffalan em jogo, né? A princípio, é um espaço valioso que vai te ocupar no banco. Pode ou não ser resolvido com outra carta que a gente vai falar hoje. Mas, poxa, você tem um bicho básico com teórico 160 de vida, né? Batendo 130, que é um dano razoável. Olha, é de se jogar fora, né? Homem de pouca fé. Olha, eu dando munição pra controle agora, hein? Você bota isso aí num Snorlax, puxa o outro Buffalan que manda pra zona perdida, você tá aumentando o HP do Snorlax em 60 com a ferramenta, sei lá pra quanto vai. E o Buffalan de 130 vai pra 190. Pegou a visão do estrago? Meu Deus! Além disso aí é bem interessante mesmo, mas acho que a principal usagem dele vai ser no deck de Terápagos mesmo, né? Pra fazer o Terápagos causar mais dano, sofrer menos dano ali, ser bem completo. Um dos Pokémon que o Rotom pode puxar é esse Buffalan, que ele tem 100 de HP. Sim. E tem o outro Buffalan que aí tem que ver a forma de como energizar, que é o que bate 50, mas ele precisa de 3 energias. É o que bate 50 e manda, eu acho que é uma carta pra zona perdida, se eu não me engano. Uma energia do Pokémon ativo, ele manda pra zona perdida. Então, assim, é uma tech. Você vai estar, como o próprio Terápagos, né, vai ter uma mecânica ali de aumentar o campo, a gente já vai falar sobre isso. Você
você pode ter espaço para colocar esses Búfalo em jogo e aumentar o HP. Então acaba deixando, né, como o Ezi falou, dando uma vantagem a mais pro Terápagos ter uma sobrevida maior ali com esse HP aumentado em 60, né? Porque, 60 de vida a mais é uma diferença bem considerável, pra ser sincero. Ah, sim, mas vamos pro Terápagos pra poder tirar esse segredo todo em cima dele. Eu achei, pra variar, né, uma arte da Five Pan Graphics, né, eu não gosto muito, ficou bem confusa o desenho do Pokémon mesmo. A carta em si é muito bonita, mas é meio difícil de enxergar o Pokémon na arte. E ele é um Pokémon incolor com 230 de HP básico. Ele tem o traço Terastal e ele não muda, tá? O traço Terastal continua o mesmo, prevenindo todo o dano causado a ele no banco. Por 2 energias incolores, Unified Beatdown 30 vezes. Se você for segundo, você não pode usar este ataque durante o seu primeiro turno. Este ataque causa 30 de dano para cada um dos seus Pokémon no banco. Então, 30 vezes o número de Pokémon que você tem no banco. Por 1 energia de grama, 1 energia de água e 1 energia elétrica, Crown Opal 180 de dano durante o próximo turno do seu oponente. Previna todo o dano causado a este Pokémon pelos ataques dos Pokémon básicos não incolores do seu oponente. Ele é fraco ao tipo lutador e tem custo para recuar 2. Só para deixar claro, esse ataque você fica um turno imune a ataque de Pokémon básico de qualquer tipo, exceto incolor, tá? Então, sei lá, o Miraidon não vai bater nele. Raging Bolt não vai bater nele. O Ogerpon não vai bater nele, porque são Pokémons básicos que não são incolores, tá? Se ele for uma carta popular no meta, ele vai bater nele mesmo, porque é incolor. Exato. É o único caso. Exato. Fora isso, os outros... Eu gostei que eles tentaram dar uma... Assim, a carta é forte, inegavelmente forte. Mas eles tentaram dar uma equilibrada, né? Olha, esse Unified Beatdown você não pode usar no seu primeiro turno se você for no segundo, né? Eu já tô esperando alguém perguntar, mas só fala que não pode usar no segundo turno, no primeiro eu posso? se eu for primeiro. E o segundo ataque, ele é forte, mas exige energias diferentes. Ele só tanca dano de básico que não seja incolor. Então as evoluções, né? Tipo os V-Star, os X evoluídos ainda vão continuar batendo. Então assim, ela é forte, mas ela tem, né, um certo equilíbrio ali no que ela faz. Olhando só pra ela, tem bastante equilíbrio, né? Você vai ver as outras cartas que a gente vai falar e você vê que já fica meio complicado, assim, né? Realmente dá pra fazer num turno, assim, você desceu, dá pra fazer do nada o Pokémon batendo com um tipo de energia diferente e é isso aí. Mas, assim, realmente... Vou fazer ele bater 180 no T1, né? Exatamente. Então, assim, eu acho muito rolê você encher tanto o banco pra ser 30 vezes, mas eu entendo que é questão de balanceamento, né? Mas com o estádio que o Alci vai puxar agora antes de eu falar, faz isso ficar bem tranquilo. E tem algumas ideias de ter pra isso com o estádio. Fala aí, Alci. Não, então, eu ia falar, eu vou puxar as 3 cartas que estão faltando pra vocês entenderem por que o Wes tá falando que ele não é tão equilibrado quando você pega todas as cartas que vão interagir com ele. A primeira é o Area Zero Under Depths. Até o Wesley comentou que estava faltando um estágio da Área Zero e ele veio. Ele diz o seguinte: se um jogador possui um Pokémon Terastal em jogo, ele poderá ter 8 Pokémon no seu banco. Então é basicamente um Skyfield para quando você tem Pokémon Terastal em jogo. Quando ele sai de jogo, ou o jogador não, quando o estádio sair de campo, ou aquele jogador não possuir mais um Pokémon Terastal em campo, ele deve descartar Pokémon do banco até que restem apenas 5 Pokémon. Se ambos os jogadores tiverem que descartar, o possuidor da carta descarta primeiro. Então assim, é um estádio muito forte, ampliando o banco, levando o ataque do Terapagos, no primeiro ataque, Unified Beatdown, para a princípio 240 de dano, né? 220 se usar a Double Turbo, o que é um dano bastante respeitável. Temos um apoiador, que é o Crispin. Ele diz o seguinte: procure no seu baralho por até 2 cartas de energia básicas de diferentes tipos revelhas. Coloque uma delas na sua mão e ligue a outra a um dos seus Pokémon. Então embaralhe o seu deck.
E a gente tem o Sparkling Crystal. Ele é uma ferramenta que diz o seguinte: o custo do ataque do Pokémon Terastal ao qual esta carta está ligado é diminuído em uma energia de qualquer tipo. Então, o Wesley falou que você consegue fazer no T1, porque basicamente se você abrir com o Terastal, o Terapagos, o Crispin e o Sparkling Crystal, você tá batendo. Ou uma energia na mão, você não precisa ter o Sparkling Crystal, né? Ah, não, você vai ligar, né? Então tem que ter o Sparkling Crystal. Porque você vai ter Terapagos, vai dar o Crispin pegar, vamos supor, a energia de grama e a de água, liga de grama direto no Terapagos, a de água fica na sua mão, você liga como no turno, Sparkling Crystal, você tá batendo 180 e ficando imune. O É João não possível. mencionou, mas esse Crystal é um Ace Spectrum, mas só pra, pelo menos Ah, não esse... falei? Eu achei Não. que tinha falado, desculpe. Só, pelo menos Sparkling esse balanceamento pelo menos tem, né? Mas assim, ele não veio com aquela regra que a gente achou que ia vir pra ficar, né? De não poder voltar pro deck, né? Então você pode dar uma Rosiane backup e usar de novo. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. O que levanta uma outra questão, né? Qual o sentido de você ter uma ferramenta tão absurdamente forte nesse arquétipo de deck, podendo voltar pro baralho com um simples Rosiane Backup, entendeu? Quando outras cartas, sabe, não podem voltar, sabe? Sei lá. É. Achei meio estranho. Fora que essa carta ela viabiliza que Dragapult bata com energia só, né? Que hoje em dia tem uma grande problemática para a energização do Dragapult, então a gente já consegue corrigir isso com essa ferramenta. O próprio Crispin também já ajuda, né? O Dragapult, a gente já achava o Mirage Gate muito forte, né? Por trazer duas energias de tipo incolor. Esse apoiador eu achei muito forte também. E o estádio, mesma coisa, né? Tem muito deck com Terra atualmente. O próprio Palkia pode começar ali a usar o Gerpon de água. E o Palkia se aproveita muito, né, de Pokémon no banco. Ele vai bater um dano bem considerável, né? Com 8 Pokémon no banco, fora os do oponente, né? Nossa, o Palkia vai escalar o dano muito rápido. Escala bastante o dano mesmo. E até falando aqui do Terápagos, que vocês estavam dizendo, você pode buscar essa ferramenta com a loja da cidade. Então, dependendo de como você startar o jogo, você pode ainda usar a loja da cidade para buscar o Sparkling Crystal para colocar em campo. E dependendo de como você tiver ali, dependendo do setup, você pode usar os outros Pokémon que a gente falou, Fanroton, para buscar ali Root, buscar o Bufalan. Baixa esse estádio, área 0. Se você não conseguir atacar no T1, tá? Naquela situação que eu acho que vai ser difícil de não conseguir atacar no T1. E deixar 6 Pokémon no banco. Porque se o cara tirar o estádio, você descarta o Fanroton, que é menos um Pokémon que você não vai querer ter no banco, e fica com o restante de boa lá pra jogar. Só que, da forma que dá pra imaginar você jogar com esse deck, você ter o Crispin e ter o Sparking Crystal na mão, no T1, eu acho que não vai ser uma tarefa tão difícil não, cara. A questão é que no primeiro turno você não bate com esse, ou melhor, bate com 180, né? Cara, 180 no T1, assim, realmente é um negócio legal. 180 no T1 ficando imune, né, no próximo turno. Exatamente. Fora que, assim, se ele usa energia de água, abre precedente pra tu ainda poder usar o Ogerpon pra puxar energia de água, substituição de energia, olha só, hein? Falo nada. Se falar o Sparkling, Ogerpon mais o Crispin, brinca, tá? Sei lá, joguei pro universo. Fora que ele tem acesso ao cuidado do Xerém também, né? Putz! Então, assim, você pode tancar dano com o Bufalan, Meu Deus do o bicho céu! não morreu, você tem outro no banco, você dá um Xerém. Com os dois Bufalan, ele tá com 290 de vida. Já pararam pra pensar que com Crispin e uma DTE você faz o Ogerpon bater também? O de água, né? O Ogerpon de água. Nossa! Isso. Cara, olha, eu acho que a única coisa que eles aprenderam foi que eles não... Pera, o Crispin busca DTE? Não, é duas Não, energias busca, básicas. você tem que ter na mão, tem que ser básico. A única coisa que eu acho que eles aprenderam foi que pelo menos não tem lá no final If You Do, compra 3 cartas, né? Porque se aí ia ser a soldadora de volta com esteroides, né? Eu acho que isso eles aprenderam. Isso é verdade. Eu já achei muito forte do jeito que é, imagina comprando carta. Né? Você imagina comprando carta. Outra coisa sobre o estádio, né? Um deck que talvez viabilize é o Zoroark Vestar, né? E imagina, você consegue chegar a um dano ali de 450 com todo mundo com dano. A galera que vendeu o Zoroark barato tá triste agora.
Imagina quem vendeu as Glimora barato, porque Glimora, Ih, rapaz. se ficar muito popular o Terápagos, é o hard counter já, né? Limita o banco, bate na fraqueza. Leva na fraqueza, né? Exato. Tem esse formato aí, tem tudo pra ser interessante. Mas não vai vir pro Mundial, né? Vai vir depois do Mundial, né? Essa pós-mundial. Graças a Deus. Tá bom, né? Faz parte. Já que você perguntou se vai vir no Mundial, a gente tem as informações, um pouquinho de informação sobre isso, que é o seguinte. A gente tem a coleção, o Mini Set Fábulas Nebulosas, que vai ser lançado dia 2 de agosto, ficando válido para torneios no Mundial. Também chegou a informação de que a próxima coleção, né, vai ser a sétima, né? A sétima coleção de Escarlate e Violeta. Nós passamos da metade, gente. Vai ser lançado no dia 13 de setembro no Ocidente. E essa coleção vai se chamar Stellar Crown. Lembrando que a coleção japonesa que vai ser lançada, que a gente estava comentando, vai se chamar Stellar Miracle. Então, muito provavelmente, né, tá meio que óbvio que essas cartas do tipo Terastal Estelar devem vir na Stellar Crown. Além dessas cartas que fazem parte da coleção Stellar Miracle no Japão, devem fazer parte também as cartas do Stellar Sylveon X Deck e do Stellar Cerulege X Deck, que vão ser lançadas no final de agosto no Japão. Com isso, a gente tem uma outra mudança. A gente ficou imaginando sobre a Paradise Dragona, que era aquela coleção focada em dragões. A gente chegou a citar a Supercharged Breaker também. A gente imaginou que fossem elas que seriam a nossa coleção principal. E não, muito provavelmente essas duas coleções japonesas, Supercharged Breaker e Paradise Dragona, devem ser movidas para a coleção, a oitava coleção, né, de Escarlate e Violeta, que muito provavelmente deve ser a nossa coleção do like, se tudo continuar como é atualmente no Pokémon CG. Ainda mal, Wesley. É bem interessante, né? Eu esperava realmente que a Paradise Dragona já fosse sair por agora, né? Porque eu tava na esperança do Hydrapple vir fazer parzinho ali com o festival, mas pelo jeito acho difícil. Se bem que saiu um passarinho 5, 7 depois, né? Mas, assim, a gente tem muita coisa pra ver ainda, né? Vai ter o Nike agora esse fim de semana que tá saindo esse podcast, tá rolando, já deve ter acabado já, né? O Nike, a gente vai ter mais adiante o Mundial, que devem ter mais novidades, mais cartas, coisas novas reveladas também. Tem muita coisa pra gente ver e torcer pra que a gente continue tendo o like, né? Pra gente poder usar essas cartas lá. Com certeza. Uma coisa que eu tô achando estranha é essa janela de lançamento, cara. Esse ano parece que tá muito embolado. A gente tinha ali, se eu não me engano, como um padrão há alguns anos, lançamentos em fevereiro, maio, agosto e novembro. Aí agora a gente vai ter uns que são coleções regulares, não sets especiais. Aí em agosto a gente vai ter um set especial, em setembro uma coleção regular, em novembro outra coleção regular. Eu não sei se eles estão tentando mudar a janela de lançamento, eu não sei, porque tá meio embolado, cara. Eu tô achando muito embolado vir. Tipo, lançou uma coleção, acho que foi em foi abril e maio, se eu não me engano. Aí agora em agosto e setembro já vai ter outra. Parece que estão quase fazendo igual no Japão, que tem coleção que lança de mês em mês. Só que lá a coleção é menor comparada à nossa, né? A quantidade de cartas. Desde que eles começaram com essa meio que reformulação, assim, nessa temporada, parece que deu uma bagunçada, né? Não sei se eles planejaram assim, a gente tá enxergando uma bagunça, ou se realmente fugiu ali, deu uma quebra de percurso e tiveram que recalcular a rota no meio por causa de alguma coisa com o O6C que a gente já não teve, né? Sim, mas ficou meio estranho mesmo. E fora que esse mês, né, que a gente tá, não tem nada, né? Então, meio estranho mesmo. Então, fica mais estranho ainda que se foi um problema que eles tiveram de calendário, porque se a gente voltar lá em Espada e Escudo, ali, Shining Fates, Battle Styles, teve um atraso, etc, eles tiveram a oportunidade de corrigir agora, nesse intervalo que a gente está tendo. Porque eles lançaram a Forças Temporais, logo na sequência veio Máscaras do Crepúsculo, super em cima, e tava tudo assim, na cara para você poder voltar ao calendário como era antes. Eu até cheguei a comentar aqui no podcast, coleção em agosto, coleção em novembro, coleção em fevereiro, coleção
em maio. E aí você botava o mini set no começo do ano em um ano, o mini set no final do ano no outro ano, e tava tudo lindo. Só que aí veio Fábulas Nebulosas pra quebrar esse plano que me parecia um pouco óbvio. Então, assim, começa a parecer que não é o objetivo voltar à distribuição de coleções que a gente tinha antes. Obviamente, a gente não sabe qual é o plano, mas o plano não é esse, porque se fosse pra voltar como era antes, isso teria sido feito agora, que é a oportunidade que apareceu, né? Eu não sei te dizer. Tá um pouco estranho essa divisão mesmo. É estranho porque eles vão receber Paradise Dragona por agora e só vai lançar tipo muito depois aqui no Ocidente. Então ela vai lançar bem depois no Ocidente, já coladinha com Supercharged Breaker, que vai ter acabado de lançar lá. Então eu realmente não sei qual é a ideia que eles estão pensando aqui, não. E tipo, no Japão eles lançam, tem período do ano que eles lançam quase uma coleção por mês. Só que a coleção japonesa é uma coleção que tem lá 90 cartas, 120, 150 no máximo, contando as ultra raras, que vem com numeração fora da numeração padrão da coleção. Só você ver essa Night Wanderer, cara. Tem 64 cartas no set regular. Exatamente. O set regular tem 64 cartas, aí você vai contar lá as artes especiais, não sei o que, vai bater quase 100 cartas. Isso por uma coleção mensal, eu acho ok, porque você tem possibilidade de conseguir todas as cartas da coleção de uma forma mais tranquila, abrindo booster. Agora, a nossa coleção aqui, a última pelo menos, tem 167 cartas na numeração regular, e ela vai para quase 300 cartas, somando as ultra raras, as artes especiais e tudo mais. Então, assim, pra gente aqui, que tem uma coleção com quase 300 cartas, lançar por mês é prejuízo, a gente não consegue acompanhar. Exatamente, dificulta bastante você conseguir acompanhar, porque é muita coisa você lançar de uma vez. Se for para lançar nessa frequência, talvez seria melhor diminuir as coleções como é lá. Só que aí a gente também teria um meta que se desenvolveria de uma maneira diferente aqui, né? Se você for para pensar, a gente viu isso, acho que ano passado, quando, por exemplo, o Goldengo saiu lá e só depois saíram outras cartas. O pessoal, tipo, Goldengo vai jogar um monte, mas é porque não era o mesmo meta que a gente tinha aqui, né? Então isso também tem que ser considerado na hora de você fazer essas contas, né? E se talvez a intenção fosse desafogar, né, essa Fábulas Nebulosas encavalada aí no meio já não diz muito a respeito disso, né? Ou eles estão fazendo algum tipo de teste para no próximo bloco, e aí não agora, no próximo bloco, eles lançarem quase que simultâneo com o Japão, e mesmo tamanho de coleção, mesma coisa. É uma coisa que é loucura, na minha opinião, mas é loucura pensar que isso vai acontecer, porque eu acho que eles não pensam no mercado japonês como no mercado fora do Japão. Mas para eles terem tantas coleções próximas assim, é pensar em ter um lançamento simultâneo, que eles estão deixando o formato praticamente simultâneo. Eu acho difícil porque os mercados são bem diferentes, né? Eu também acho. O mercado é muito diferente. Eu espero, assim, sinceramente, eu espero que eles não façam isso. As coleções estão grandes demais e estão muito frequentes. Isso dificulta um pouco a vida, mas isso aí é tudo certo. A lógica seria diminuir a coleção igual eles fazem no Japão. Porque fazer mensal com o tamanho de coleção que a gente tem hoje, aí quebra. É inviável. Sei te dizer. Bom, seguindo aqui, já que a gente tá falando de tanta coleção, para mostrar que o objetivo não é diminuir o número de coleções, que foram registradas duas propriedades intelectuais da Pokémon lá no Japão, da mesma maneira que eles usam para registrar nomes de coleções. A primeira delas é Terastal Festival, que muito provavelmente, pelo nome, é aquele High Class Pack Set que lança no Japão no final do ano, com os reprints e tudo mais. Isso é especulação, tá? Não é informação. É o que imagina-se pelo nome e pelo momento em que ele está sendo revelado. A outra propriedade intelectual tem o brilhante nome The Glory of Team Rocket. A glória da equipe. Parabéns aos envolvidos. Parabéns aos envolvidos. Palmas. Eu quero uma salva de palmas. Cara, sensacional. Óbvio, faz referência à equipe Rocket. E meu chute, não só meu chute, como da Pokébit também, seria um lançamento no começo de 2025. Cara, já pensou? A primeira coleção de 2025, junto com rotação, trazendo um set com a equipe Rocket de volta? A Pokébit levanta a possibilidade de trazer os Pokémon Dark que a gente teve lá na Neo de volta, mas eu não sei se seria esse tipo de mecânica. Mas, cara,
Sensacional a ideia. Já pensou? The Glory of Team Rocket, Wesley. Seria massa, hein? É uma pena, assim, ser mais um set com cara de ser só amaciando a primeira geração, mas é o que vende, né? Então, nesse ponto eles sabem o que fazer. Realmente, se voltasse Dark ali, os Dark Pokémon, né, seria uma mecânica muito legal de voltar a ver jogo, hein? Eu não sei se Dark, mas a equipe Rocket antiga ter trazido uma mecânica nova de Pokémon Dark, é possível que ela vá trazer uma mecânica nova também. Agora, se é Pokémon Dark ou não, eu não sei. Mas pode introduzir uma nova mecânica com algo diferente do jogo, até porque no período do ano que vem a gente vai ter novos anúncios. Tem jogo novo sendo lançado, como é que é o nome do Legends novo que vai ter? Então, assim, tem mais anúncios, tem uma especulação de que possa ser anunciado uma nova geração. Tem um monte de coisa pra surgir. Então, a gente tá no escuro só tentando adivinhar o que pode acontecer. Mas mecânica nova eu acho que é uma coisa que eles, com certeza, eles vão introduzir. Agora, se vai ser Dark ou não, eu não sei. Seria interessante eles trazerem Dark novamente? Eu acho que eu ia gostar, porque eu não joguei na época. Então, eu não sei como a mecânica funciona. Eu não sei como era a lore do jogo na época pra isso. Então, eu acho que seria bem interessante. Tem umas cartas aqui na notícia que mostram umas fotos. Essa do Electrode aqui, pô, achei maneiríssima. Então, assim, eu ia gostar muito de ver essa mecânica de novo. Até pra eu poder ter contato com ela em jogo. Assim, se parar pra pensar que vai estar mais ou menos no momento de sair mecânica nova, né? A gente tá tendo um Terastal Estelar agora nesse segundo semestre desse ano. E aí ano que vem seria né? Onde a gente esperaria uma nova mecânica, né? Geralmente começa o ano e vem uma nova mecânica. Poderia ser Pokémon Dark, poderia ser alguma coisa desse tipo, uma coisa ou voltar àquela coisa mais antiga ainda, que era, acho que da primeira Team Rocket lá, que vinha os Pokémon Rockets, né? Ou já na X-Zero, tipo, Rockets Scyther, Rockets Mewtwo, Rockets não sei o quê. É uma mecânica também interessante, que eram uns Pokémons do tipo noturno que eram da equipe Rocket. Não sei se vocês lembram dessas cartas. Pokémon de treinador eu acho muito legal de... Então, se seria maneiro. Eu curtiria bastante. Pô, podia ser um mix, né? Ó, tem uns Pokémon normal aqui, sei lá, o Onix do Brock, né? E tem também aqueles que são da equipe Rocket. Daí, sei lá, você tem um Rockets Golduck. Caraca, mas como que você maneiro, falou, hein? Gostei da ideia. Você mesmo falou, né, Wesley? É triste que assim, pô, eu gosto muito da primeira geração, tá? Não vou negar, não. É que é sempre a primeira, né? Pô, eu queria, sei lá, faz uma coleção aí centrada na segunda, né? Sei lá. Por favor. Quero Megânio, quero Chikorita de novo. Não, peraí, cara. Meu preferido, peraí. Não. Jotô só tem um inicial certo, e ele é o Cyndaquil. Não, concordo, o Cyndaquil é muito bom, mas Chikorita, meu preferido, vou fazer o quê? E eu coleciono cartas de Chikorita, então venha mais. Ai, tá certo. Bom, gente, seguindo aqui, aconteceram 2 eventos nesse final de semana. Um deles foi o último SPE. Se na semana passada a gente teve o último regional, na semana retrasada, né? No episódio da semana passada. No episódio da semana a gente vai tratar do último SPE antes do Mundial. Quando você estiver ouvindo esse podcast, obviamente já aconteceu o Nike, mas a gente vai tratar dele em breve. Esse SPE aconteceu em Bolonha, na Itália, e ele traz, né, obviamente ainda sem Máscaras do Crepúsculo, e o top 8 foi o seguinte, tá? Ele é quase todo italiano. Em primeiro lugar, Kim Pobega, da Itália, de Future Box. Em segundo lugar, Christian Odas, da Eslováquia, de Lost Box. Angelo Coraluzzo, em terceiro, da Itália, de Gardevoir. Christian Graziano, da Itália, em quarto, de Lugia Archeops. Filippo Colamorea, da Itália, em quinto, de Pidgeot Control. Christian Sarnataro, em sexto, também da Itália, de Tianpao Bascalibur. Alessandro Bax, também da Itália, em sétimo, de Pidgeot Control. Tá errado, tinha que ter de Tianpao Bascalibur. E em oitavo, Konstantin Shapkin, da Grã-Bretanha, de Arctina. A gente tem ali, ó, coladinho no top 8, Magnus Pedersen, da Dinamarca, em nono, com Banete e Gardevoir. A gente tem Chris Kemp, dos Estados Unidos, em 12º, de Dialga Metang. A gente tem um Horiunda Dunsparce, em 13º, Arceus Armarouge, em 14º. Um
Horimun em 32º, Goldengo em 41º, é o Andreas Doring, da Alemanha. A gente tem Tinkaton em 46º. Putz, esse aqui me pegou, hein, cara. Tinkaton é legal. Estreou a página dela na Limite. Estreou a página. Em 70º, a gente tem Spatra, que deu uma sumida, né? Vamos ver se faz um comeback aí. E eu acho que é basicamente isso que a gente tem de diferente. Eu queria opiniões de vocês. Eu, infelizmente, não consegui acompanhar muito esse SPE. Mas eu achei um top 8 bem variado. A gente tem basicamente um deck que se repete, que é o controle, todos os outros são outros baralhos. E ali até o top 16 a gente teve bastante coisa diferente. O que mais se repete, para minha surpresa, é o Arceus, especialmente Arceus com Giratina. Então, um meta bem variado, né? Será que foi... Para efeito de comparação, né, teve 1.008 pessoas nesse SPE. Será que foi o pessoal querendo se despedir do formato Forças Temporais ou a galera realmente só quis apostar em coisas diferentes? Um pouco dos dois, né? Sim, final de formato, algumas pessoas ainda precisando de pontuação pro Mundial, né? Deve ter um pouquinho disso aí. Foi uma variedade bem legal, talvez um metacal ali da galera, né? E sobre a final mesmo ali, eu não consegui acompanhar tanto porque eu começava bem cedinho, né? Por causa de fuso horário, mas consegui ver um pouco da final ali e o Future Hands meio que dominou, né? Porque é uma match difícil ali para o Lost Box, né? Muito bicho pequeno, né? Consegue fazer o Iron Hands com facilidade e sair farmando prêmio, né? Então, meio que foi isso. Será que ele estava esperando realmente enfrentar muito Lost Box ou até Lugia por causa do Iron Hands? Porque é interessante ver o Future Hands assim. Eu não tem tempo que eu não vejo Future Hands pegar um resultado tão alto assim, sabe? Pegar um top tão alto assim. Então... Não, o Future Hands tá sempre topando, pô. Só não tinha ganho mesmo de fato, né? Mas tá sempre em algum top aí. Ah, mas não vejo pegar top 8 com tanta frequência assim, não, pô. Vocês estão acompanhando mais do que o torneio, obviamente. Mas é porque final de semana, principalmente pra acompanhar o torneio, vai ser difícil. Eu tô querendo Claro que esse podcast vai sair não bem depois, mas vai sair depois do Nike ou no dia que o Nike tiver encerrado, mas tô querendo acompanhar o Nike, tanto que eu tô combinando com um amigo aqui da liga da gente acompanhar junto lá na loja, vou até abrir a loja e ficar direto, talvez abrir até live e ficar acompanhando, trocando ideia, para poder realmente acompanhar esse último torneio, esse último internacional e ver como que o meta vai segurar ali até o Mundial, né? A gente vai ter coleção lançando o Mundial, então vai mudar também pro Mundial. Ou não, né? Ou a galera vai jogar no seguro. Mas eu não tenho visto muito, voltando, né, pro Future Hands. Eu achei bem interessante ter dois controles, é algo que realmente a gente vê que o controle tá realmente voltando voltando não, tá se firmando cada vez mais e tá aumentando a quantidade de controles nos torneios. E Gardevoir, que muita gente achou que ia perder força, tá cada vez mais forte, aparentemente. Gardevoir é o bicho piruleta, né? Impressionante. Aqui, pelo menos na local, tem tido muita aposta nela e tá dando um trabalho absurdo a Gardevoir. Eu não esperava. Eu realmente via um Mukidori, por exemplo, que vai vir ainda, não tava nesse formato, como uma carta com bastante potencial, especialmente na Gardevoir, mas eu não esperava que o deck tivesse ficado tão forte quanto ele tá. Um poder de comeback impressionante, né? E assim, eu não pude ver a final, né? O Wesley falou aí. No fim das contas, acho que o Future Box pegou uma good bet pra ele e fez o que ele faz de melhor, né? Pegar 2 prêmios no bichinho, que a grande vantagem dele é dar um só. E aí, deu certo, né? Fazer o quê? Um que passou despercebido pra mim aqui foi que em 24º, o Alberto Benvenga, da Itália, aliás, 24º não, desculpa, em 23º, Davi Dias Roldan, ele pegou o 23º de Raging Bolt e Sandshocks, cara. É visionário, né? Hã? É visionário, né? Já tá... cara... tempo, tá à frente. Visão além do alcance. Eu achei bastante interessante, tá? Raikkonen na lista, hein? Raikkonen na lista. Bastante interessante essa lista aqui, tá? Mas o outro evento, passando adiante aqui, pra gente poder falar um pouco, como o Cato falou, né? Uma prévia, um prelúdio do que vai ser o formato do Mundial. Não exatamente o formato do Mundial, mas algo que vai caminhando para ele. Aconteceu dia 1º de junho no Japão, o Japan Championships de 2024. Foram 2.078 jogadores,
Eu vou passar aqui a estrutura do torneio para vocês poderem entender mais ou menos a complicação que é. O dia 1 foram 10 rodadas MD1. Aí, no dia 2 foram 4 rodadas MD3. E aí, corte pro top 8 com todo em MD3 também. E o top 8, vamos lá, olha. Hikaru Kobiyama foi o campeão de Lugia Archeops. Yusuke Makino ficou em segundo de Raging Bolt Ogerpon. Shuma Kikuchi ficou em terceiro com Raging Bolt Ogerpon. Ryoya Kurashima em quarto de Lugia Archeops. Ryoishi em quinto de Lugia Archeops. Keiju Miya em sexto de Lugia Archeops. Takayuki Nakamura em sétimo de Horimun. E Shinji Mori em oitavo de Gardevoir. Eu não esperava tanto Lugia não, tá? Isso aqui me pegou. Com dor no coração, eu esperava muito Lugia. Esse deck é insuportável. Uma outra... esse aí vai ser o formato do Nike já, né? Que a gente vai ter nesse fim de semana. E uma outra coisa interessante desse... É verdade, formato Nike, isso. Desse torneio é que os jogadores podiam trocar de deck do dia 1 pro dia 2. O campeão mesmo... o vice-campeão mesmo, ele fez o Day 1 todo de Lost Zone e Dragapult. Como é? Não, peraí. Você pode trocar de deck de outro? Sim, são formatos diferentes. MD1, MD2, às vezes você faz sentido. É verdade, né? Faz todo sentido, né? É que a gente não tá acostumado com esse tipo de formato de competição aqui. Sim. Então ele bolou o deck dele pra jogar bem as MD1, e quando for jogar bem as MD3, ele trocou. E, pô, se provou, né? Pô, e trocou pra decks, assim, completamente diferentes, né? Nossa, com certeza. Assim, a gente não tem o restante do Day 2 aqui, de outros baralhos, né? Mas se for pegar só o top 8, eu acho que é muito mais ou menos isso do que a gente vai ter no Nike. É Lugia, Gardevoir e uns Raging Bolt ali. Concordo. E principalmente por conta dessa Legacy Energy que é muito forte no Lugia. Absurdo. Além de abrir para possibilidade do Iron Hands jogar, vai abrir possibilidade, né, para Ogerpon de água jogar também. Né, que, pô, você bater em 2 Pokémon ali e dar nocaute, o cara que não prestar atenção, não baixar um Manaf, vai sofrer pra esse ataque. E fora que o Luminion também pode atacar com essa Legacy Energy. Então, assim, fica muito forte. Só uma carta faz uma grande diferença num baralho que tava sofrendo ali em quais Pokémon usar, em como energizar e abrir possibilidade para outros Pokémon que não ficam só em color. E aí você lança uma carta que vem, assim, mudar tudo ali na estrutura e voltamos a ter um formato em que Lugia é bem forte. Tem um jogador de Lugia aqui na liga e ele, sim, ele tava jogando Charizard antes, já mudou a Lugia acabou, é só Lugia, porque o deck se tornou muito forte, se tornou um negócio, assim, difícil de você bater. A gente sempre comentou aqui, né? Tendo uma energia colorida, Lugia volta a fazer bagunça, né? Você pensa ali no Iron Hands pegando prêmio a mais e dando prêmio a menos, o quanto que isso é bizarro. É verdade, ela ainda deu um prêmio a menos, nossa. Por isso que martelinho tá... Eu acho que algumas ligas vão começar a jogar com esse martelo avançado pra tentar fugir dela, né? Então, você falou do Ogerpon, a lista do campeão não usou o Ogerpon, né? Usou a Ursaluna, a X. Mas, assim, o Ogerpon também é uma opção bem viável pro baralho, né? Não, tem lista jogando com o Ogerpon também. Ogerpon, Saluna e Iron Hands. Então, que o campeão não usou, mas ele usou o Fluttermane, né? Que eu até mencionei nos episódios pra trás, que tinha uma lista de Lugia usando o Fluttermane pra poder lidar com, até, principalmente contra... O Iron Thorns, né? Iron Thorns, e a escolha ali de Mintino dele também, né? Que um Mintino que você, às vezes, consegue puxar no aroma, dar uma Jet e dar Call for Family, né? Considerando que... tem Dragapult, né? Não dá pra abusar de 4 Mintino de 60 de HP. Você tendo um pra talvez dar um Call for Family ali, já fica interessante, né? Sabe o que me pega nesse formato que tá se desenhando? Que a gente sempre falou, se vier uma energia colorida, a Lugia joga. Mas, poxa, a gente se referia, nesse caso, a uma energia colorida tipo a Aurora, tipo a Rainbow, que você pode ter várias, que ia permitir ao Lugia ter vários atacantes de vários tipos diferentes. E não, cara. Bastou uma energia Ace Spec que paga uma colorida e olha o que ela fez no formato. Pois aí, no formato que a gente tem, martelo avançado, tem templo de Sinnoh e mesmo assim o pessoal ainda não tá respeitando o suficiente, parece, né? Pois é, cara. Tipo, olha, me deixou bastante surpreso, porque eu não esperava que fosse ser tudo isso, não.
Eu tava, assim, óbvio, não vou falar que, eu tava achando que o Lugia não ia jogar nada. Não, mentira. É óbvio que com a Legacy, com a Ogre Pond de água, aliás, nenhum deles usava Ogre Pond de água, tá? Acabei de dar uma olhadinha aqui. Nenhum dos 4 tem Ogre Pond de água. Ia poder jogar. Eu até fiz um teste contra a Lugia. Nossa, o que eu apanhei pra esse Ogre Pond de água aí. Mas eu não esperava que fosse nesse nível, tá ligado? Eu não vou negar que as minhas Lugias estavam quase saindo da pasta porque eu tava pensando em vender elas, mas vendo isso aqui. Não se rende a isso, não. Larga a mão. Mas é isso, né? Agora a gente vê o Nike, tem que ver esse negócio brilhando de novo, né? E vamos ver, né? Espero que não seja aquele formato tóxico que a gente teve um tempo atrás. Mirror de Lugia, teve bastante Mirror de Lugia nesse campeonato do Japão, né? Talvez o Nike possa se repetir isso. Tomara. Que não tenha tanto, né? Porque eu vou estar acompanhando e eu espero que não dê certo. Porque, assistir muita Mirror é muito chato. Cara, vai ter sim. Eu acho que vai. Eu sei que vai ter, mas assistir muito a Mirror é muito chato, cara. Porque você já sabe o que vai acontecer, você já tem um roteiro do que os baralhos vão fazer um contra o outro. Então, assim, é muito chato, tá boa. Pois é, vai fazer o que, né? Lugia tá muito forte, Lugia tem uma match muito boa contra controle. É realmente uma boa escolha, vou dizer, pra poder ir pro Nike, sabe? Vou te falar que eu tô com minha buildzinha de controle, tá boa pra pegar Lugia. Até mandei um print pra você lá, que eu descartei. Eu vi, 14 energia especial. Foi lindo de ver. Lugia chorou. Mas assim, ele usou Jaco, descartou 14 energia especial do Lugia. Nossa, maravilhoso. Bom demais. Bom, acho que é isso, né, gente? Vamos aguardar aí o Nike. Na outra semana a gente já traz aqui nossa discussão sobre o que aconteceu no Nike. E vamos torcer aí pros BRs que vão estar lá. Desde já, a gente tá falando a quarta, vocês só vão ouvir na semana que vem, basicamente. Mas aí fica o nosso desejo de boa sorte pros BRs que vão lá pro Nike. Espero que consigam trazer o caneco. É isso aí. E sucesso pra galera. E tragam um caneco pra nós. E vamos lá pro running da semana. Na semana passada, o running que eu deixei tinha a ver com o Luminion e o ventilador portátil. Eu tinha perguntado o que aconteceria, né, quando o Luminion atacava e usava o efeito, né, do ataque dele de voltar pro baralho. Só que o Pokémon Defensor tinha a ferramenta. Vamos primeiro ler o que essas cartas fazem para eu poder explicar essa interação. O ventilador portátil diz o seguinte: se o Pokémon ao qual esta carta está ligada estiver no campo ativo e for danificado por um ataque dos Pokémon do seu oponente, mesmo que este Pokémon seja nocauteado, mova uma energia do Pokémon atacante para um dos Pokémon no banco do seu oponente. Enquanto isso, o Luminion V ele diz o seguinte: reembaralhe este Pokémon e todas as cartas ligadas a ele no seu baralho. O que acontece? Quando você está jogando e anuncia um ataque, você vai calcular o dano e antes de você performar os efeitos que estão lá no Pokémon do seu oponente, você vai performar os efeitos do ataque. Qual é o efeito do ataque do Luminion? Embaralhar ele no seu baralho. Então o Luminion vai bater, vai voltar pro baralho, não vai ter ninguém ali. E aí o teu aplicaria o efeito, né, do ventilador portátil. Então, você não move energia nenhuma do Luminion pro banco, tá? Pra semana que vem, o running que eu quero deixar tem a ver com uma questão que tá pegando muito no live, né? Um bug muito não consertado, que é o do Greninja. Vamos lá, o Greninja tem o ataque Barricada de Miragem por uma energia incolor, uma energia de água e 2 incolores. Ele diz o seguinte: descarte 2 energias deste Pokémon. Este ataque causa 120 de pontos de dano a 2 Pokémon do seu oponente. Não aplique fraqueza ou resistência aos Pokémon no banco. João, eu tava pagando essas 2 incolores com uma Double Turbo. Quanto de dano eu vou causar? A resposta
na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam o cast de hoje. Um cast, cara, bem interessante. Muita notícia legal, uns torneios interessantes. A gente tá num fim de formato, então acaba sendo algumas coisas mais do mesmo. Mas a gente tá pra chegar num novo formato. Tem uma coleção pra ser lançada em breve. Tem um Nike aí pra gente comentar nos próximos programas. Então tem muita coisa legal pra poder acompanhar. Não esquece de comentar aí na postagem, mandar um e-mail, interagir com a gente, que é sempre interessante saber a opinião de vocês. Muito obrigado a todo mundo que acompanha o cast semanalmente. É muito bom poder trocar essa ideia com vocês. E bom, sou Alan Cruz do Catoplay. Você me encontra nas redes sociais do canal Catoplay, principalmente na rede social da loja Catoplay, que é onde eu tenho mais interagido com a galera. Então é isso. Beijo no coração de todo mundo e até semana que vem. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por terem acompanhado mais esse episódio do Dragon News. Muitíssima boa sorte para quem foi ao Nike. Espero que tenham ido bem. Quem foi aqui do Brasa. Vocês podem me encontrar nas redes sociais lá no Instagram, no @MrWesley. Um abração, muitíssimo obrigado, até a próxima. E esse episódio do Dragon News Podcast foi um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ter 5% de desconto adicionais. Na hora de você fechar a sua compra, você ainda tem a opção de pagar em 6 vezes sem juros ou então pagar via Pix para ganhar 5% de desconto adicional. Então não esquece, www.geekshopoficial.com.br, o cupom está aqui na descrição. Você também pode me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter em @JoãoAlcim e seguir o Dragon News em @DragonNews_pod. Quer mandar um e-mail com uma crítica, uma sugestão, um elogio, manda lá para dragonews.podcast@gmail.com. É isso aí e até semana que vem.